Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dupla Base. Meu nome é Mikael Meu nome é Lucas. e a gente está aqui começando esse projeto. Como vocês já viram aí, o nome é Dupla Base. Não sei por que ainda direita dupla base, mas colocamos esse nome. A gente jogou no ChatGPT. Saiu uma lista e escolhemos esse. A ideia basicamente é dividir o que a gente conversava no privado, dentre outras coisas, pra cá, né? Porque surgiu um desejo no nosso coração da gente compartilhar sobre alguns temas, dentre eles, um tema que a gente gosta muito de falar, que é sobre investimento. Né, Mika? Exatamente. A gente ainda tá assim, bem verde, né? Tá maturando ainda. Tá vendo aqui que a gente tá aqui segurando, A gente não tem intimidade com isso aqui, microfone e tudo mais. segurando o microfone na mão. Muitas vezes vai olhar, né? Meio perdido aqui, não vai ser pra câmera. Mas a gente vai se ambientando. O que importa é o que a gente quer passar e também aprender, né? Sempre aprender, porque Isso. a gente não sabe de tudo, obviamente. Pois é. E assim, eu acho que, cara, esse tema assim de investimentos no Brasil, especialmente, ele é um tema assim muito controverso e eu acho que ele vem tomando tração a cada ano que passa. Não sei se você concorda comigo. A gente nem combinou nada aqui, tá, pessoal? Não tem que fluir aqui, porque o que a gente fala é o seguinte, o que a gente sempre conversa, e esse tema é algo que a gente sempre, praticamente todos os dias, e eu acho que nos últimos 5 anos, assim, diariamente mesmo, faz parte da rotina da gente, né? Exatamente. E assim, o que a gente tava pensando, né? Como não é um tema muito difundido ainda aqui no Brasil, para vocês terem noção aí, né? Alguns dados aí que a gente no dia a dia vai absorvendo. Se a gente faz uma comparação aí com os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem aí uma população trabalhadora nos Estados Unidos que mais de 50% investe. E no Brasil a gente tá chegando em 3%. Então assim, é uma discrepância muito absurda ainda. E quando a gente começou a investir, eu acho que você deve concordar comigo nisso aí, a gente percebeu o quão bom era, né, esse hábito de investir. E assim, quando você olha assim para frente, você vislumbra assim um futuro muito bom, né, por causa dessa questão dos investimentos. Então assim, por que não difundir, né, esse conhecimento que não é tão difundido? Hoje em dia está sendo mais, que a gente tem vários influenciadores por aí hoje em dia, né? No YouTube, Instagram, mas ainda é muito pouco difundido, né? Se você pegar esse dado que apenas 3% da população trabalhadora investe, o Brasil muito tem pouco, 220 milhões de habitantes, acho que 120 milhões deve trabalhar. E o que me incomoda mais é que é um negócio muito glamourizado, né? Investimento, essa palavra já torna... Como se fosse só pra rico. E isso distancia muito as pessoas comuns como eu, você. Sim. Meu Deus, não quero nem saber. Investimento, isso não é pra mim. Isso não faz parte da minha vida. Eu não tenho capacidade de renda variável, por exemplo. Renda variável, ação, fundo imobiliário, isso não é pra mim. Então, isso despertou na gente, né, um desejo ainda maior de poder contribuir de alguma forma, né? Assim como um dia, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui um cara muito conservador. Você sabe disso. E nunca queria nem saber, assim, por exemplo, de renda variável. Eu não queria nem conhecer, porque eu lembro, assim, que desde muito pequeno, né, lá no Jornal Nacional, por exemplo, passava assim, Ibovespa cai 2%, aí Petrobras cai 4%, e aí na minha cabeça é o seguinte, meu irmão, se eu colocar R$100 aí, o meu dinheiro vai se embora. Eu fui crescendo dessa maneira. Por quê? Porque o nosso país é dessa forma. Não tem educação financeira básica. E na minha visão era assim. Funcionava assim. Entendeu? Mas você foi trader. Sim. Conta essa história um pouquinho aí. Sim. Não, eu acho que tudo soma pra nossa vida, né? Na verdade, assim, o trader e, na verdade, o day trader, né? Day trader. Day trader. E que é uma profissão. Sim. E tem gente que é bem sucedida nisso. Sim. Apesar que a porcentagem muito pequena. né? Eu insisti pra caramba, você sabe, você lembra disso. Você até me arrastou um pouco assim. Eu insisti assim, pra caramba, mas na época eu não tinha muito dinheiro, então. mas foi fundamental pra mim. Fundamental. Dentre várias coisas, fundamental pra ver que não era pra mim. Que não era o meu perfil. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Experiências válidas. Porque o day trade, ele é um mercado de altíssimo risco.
E que, assim, respeito quem faz. Sei que tem gente que ganha, mas a maioria camufla as perdas. A maioria camufla, só vai falar quando ganha, e ganha, e ganha. Mas quando perde é um baque sinistro. E você tem que ser, psicologicamente, você tem que estar muito bem, né? Então, imagine só, uma semana de loss, que é perder, né? Você vai perder ali, caramba, perdi quantia X. Mesmo você tendo a sua programação de que não, eu posso perder até tanto hoje. Ah, não, perdi tanto. Ok. Sendo que tá dentro da sua cabeça aquilo ali, imagine se você tiver conta. Enfim, é um negócio assim que é outra seara e que fez parte da minha vida. Foi muito bom pra mim, porque hoje eu sei que não é pra mim, entendeu? E no seu caso, eu não me lembro quando é que você começou, de fato, a Não, investir. Então, assim, essa questão do day trade aí, eu também, na época, a gente, né, opções binárias, eu ainda me lembro. Sim. Opções binárias. Mas como assim, eu era muito novo, não tinha muito dinheiro ainda pra investir, graças a Deus, porque senão eu teria, acho que eu teria perdido bastante. Mas, como você falou, foi uma experiência válida. E aí, quando eu puxo pra estratégia que a gente usa hoje, de dividendos, estratégia previdenciária, que você não abrir o home broker durante vários dias, ou até um mês, se você não abrir, tá tudo bem. Entendeu? Porque você, o quê? Cria aquele hábito ali de acompanhar a empresa que você investe, como você mesmo fala, né? Virou um hábito pra mim. Pra mim não é algo assim dispendioso, não é Sim, algo sim. cansativo. Eu tô ali, tenho as empresas que eu invisto, eu olho no dia a dia ali, acompanho minimamente, mas não preciso ficar abrindo home broker, acompanhando o gráfico, nada disso, né? Sim. É aquele negócio, né? A gente investe na empresa em si, não é na bolsa de valores. Então, a Ibovespa caiu 5%. Pra mim não importa se o Ibovespa caiu 5%. O que importa é a gente sempre saber e analisar das empresas que nós estamos investidos, né? Sim, Estamos investidos na empresa e não Exato. na bolsa de valores em si. Rapidão. Você citou assim, opções binárias, né? Uhum. E eu também, o começo ali, quando eu fui, né, tentar day trade e tal, tudo mais, opções binárias, Forex também, e o próprio day trade da B3, né? Enfim, só pra completar aí. Operando dólar Exatamente. no gráfico de minuto. Mas volto a dizer, tem gente que tem esse perfil. Não, Tem gente que tem esse perfil e tudo bem. Mas assim, foi importante pra mim, foi fundamental. E eu insisti. Você lembra disso? Eu insisti. Não, eu lembro. Mas vi que não rolava, mas pode lá contar. Não, e sim, inclusive, pessoal, não aconselho, tá? Você a fazer day trade. Também não. Pelo amor de Deus. Eu acho que, salvo engano aí, me corrija se eu estiver errado, mas os dados que dizem que das pessoas que são bem-sucedidas no day trade é 1% ou menos, né? É mínimo. Então, mínimo. assim, para 1% ser bem-sucedido, 99% não foi. Mas, enfim, essa é a estratégia que a gente utiliza hoje, né? E a gente vai falar mais sobre essa estratégia aqui, com certeza. Vocês vão, né? Ouvir muita gente falando sobre essa estratégia, porque é um dos objetivos aqui do canal, né? Meio que educar as pessoas sobre o mercado acionário, sobre a bolsa de valores, sobre as empresas em si, né? E sobre dividendos, a estratégia que a gente utiliza e tudo isso. Mas, assim... Mas me conta rapidão. Desde quando você era pequeno, se você tinha uma visão de, por exemplo, eu sou um cara poupador, ou você era um cara assim que gastava mais? Não, como é que era essa eu sua definitivamente não era poupador. Não. Quando eu era criança, assim, dinheiro não parava na minha mão. Uhum. Então, assim, se qualquer dinheiro que eu conseguia, eu... Filho único, é verdade. Nunca, assim, fui... Nossa família mimado, nunca foi mimadão. Nossa família nunca teve, assim, essas condições todas, né? Mas também a gente não... Assim, nunca faltou nada dentro de casa, dentro de casa, graças a Deus. Mas, assim, eu não tinha esse hábito nem de poupar. Eu não, assim, quando pegava dinheiro na minha mão, eu gastava logo. Ficava, assim, coçava a mão, sabe? E engraçado que eu levei esse hábito meio que até sem pensar pra vida adulta também. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa, assim, depois que eu casei,
eu nunca fui uma pessoa desorganizada financeiramente, de gastar mais do que eu ganho, porque eu Sim. tinha muito medo de dever. Eu e minha esposa, a gente casou, a gente ganhava muito pouco. Uhum. Então, assim, eu sempre, eu lembro que quando eu casei, eu pedi uma planilha de anotar gastos pra você. Você me passou o quê? O Lucas já era casado na época. E aí ele me passou essa planilha de anotar gastos. E faz 9 anos que eu casei e eu tava falando pra ele, faz 9 anos que todos os meses eu anoto todos os meus gastos nessa planilha. E assim, esse foi um primeiro passo, eu acho. Que tipo assim, eu tinha muito medo de dever. Isso era mais ou menos que ano? 9 anos atrás. Certo. 9 anos atrás, depois que eu casei em agosto, 13 de agosto. E aí, desde então, comecei a anotar. Mas assim, como eu ganhava muito pouco, eu basicamente não sobrava nada, mas eu também não conhecia bolsa de valores, não conhecia investimento, né? Uhum. Então, eu tinha ali uma reserva de emergência mínima, Uhum. que eu lembro que foi até a gravata do... Lembra que casamento. lembra que o pessoal corta a gravata do casamento pra dar pro noivo e noiva? Não sei se na sua região tem isso daí, mas aqui na nossa região tem. Eu acho que tem, né? Em muitas Tem. regiões tem essa gravata. Enfim, aí eu peguei essa grana, gastei só uma parte na minha lua de mel, foram só 3 dias, e aí guardei o resto. Então, assim, isso aí ficou sendo minha reserva de emergência. Mas eu nem entendia o conceito de reserva de emergência ainda. Uhum. Mas eu tinha aquele dinheiro ali na poupança, pra caso alguma coisa desse, né? Desse problema e tudo mais, a gente tinha um valor ali que podia contar. Porque o valor mesmo do salário ali era muito contado Sim. pro mês, né? E aí comecei por aí. Uhum. Depois eu comecei a ter esse hábito de poupar. Entendi. Poupar. Mas, quando eu chegava numa certa quantia, eu sempre gastava. Então, por exemplo, lembro que teve uma vez que eu juntei aí, acho que foi uns 6, 7 mil reais. Quando eu juntei esse valor, aí eu e minha esposa a gente decidiu viajar. Bora. Foi pra Argentina, Bora. gastou tudo. E é isso. E aí, depois, né, nessa Nessa caminhada aí, eu fui começando a perceber assim, caramba, eu junto aqui durante alguns meses, durante alguns anos, e depois eu volto pra estaca zero. Entendi. E aí você vai vendo o país, né? Assim, você vai vendo que pessoas mais próximas de você se aposentando, e você vê que as coisas não estão dando mais, né? Você vê plano de saúde aumentando a cada ano, valores absurdos, e quando você vai ver aquele seu familiar que é aposentado, mais 50% da renda dele vai para plano de saúde. Uhum. Então você começa a parar pra pensar assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, né? Uhum. E aí foi em 2021 que eu comecei a estudar assim mais sobre essa questão do mercado acionário e da bolsa de valores em si, não necessariamente da estratégia de dividendos, e nem era também estratégia previdenciária, ou seja, não era visando a aposentadoria, mas era ali uma forma de potencializar os ganhos ou fazer com que o seu dinheiro trabalhasse por você, né? Sim. E daí foi onde começou assim o meu interesse pelo mercado financeiro, pela área de finanças. E aí eu comecei a entender que eu precisava juntar. Eu já gastava menos do que eu ganhava, mas aí que eu precisava juntar uma reserva. E essa reserva eu não podia mexer, né? Era algo para realmente emergências. E além disso, eu precisava começar a investir para montar um patrimônio se eu quisesse ter uma vida tranquila lá na frente. Sim. Né? Então foi onde tudo começou. Uhum. E você? Cara, eu lembro assim. Você era mais poupador que eu. Eu lembro que desde pequeno, enfim, tem coisas que a gente. Só lá na frente a gente pensa, caramba, foi por causa disso, eu acho. Sabe? Vamos lá. Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador. Inclusive, ele deve estar assistindo agora esse vídeo. Grande tio Valmir. Sempre foi um exemplo pra mim nisso, né? Assim, muito trabalhador. E, bom, não vou lembrar o ano, mas mais ou menos em 95, 96, 97, não lembro. Ele era do Hiper São José, trabalhava lá. Mas ele sempre quis trabalhar por conta, né? E aí montou o próprio negócio dele e tudo mais. Primeiro ele começou viajando num carro, no Monza. Na verdade ele tinha um Chevette branco. E eu lembro que mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos, ele ligou pra mim dizendo assim, meu filho, comprei um Monza. Aí eu lembro que eu sempre gostei de carro, né?
vidro elétrico. Aí eu mesmo perguntava, e aí, pai, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, meu filho, tudo isso. Aí quando o Monza chegou, cara, eu era muito novinho e tenho essa memória. O Monza chegou, fiquei muito feliz e tal. Quantos anos? Eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos. E aí eu lembro que ele começou nesse carro. Era um Monza SLE, o modelo do carro. Enfim, bagagem, cheio de roupa, de mercadoria, porta a porta, interiorzão e tal. Até que ele foi montando a loja dele, expandindo, aumentando e tal. E eu vi de perto o que é você ser um dono de loja, um empreendedor, né? De você, principalmente nesse ramo aí, né? O quanto que era difícil. E eu lembro demais, pai, vou ter que abrir algumas coisas aqui, não fico com raiva não. Mas eu lembro demais assim, isso mais ou menos, sei lá, 10, 12. A gente nem tem tanto seguidor mesmo. Mas ele tá assistindo, pai, obrigado por tá assistindo aí. Eu lembro de coisas assim, de cheque devolvido, cliente devendo, enfim. E eu vi que não era um negócio fácil, entendeu? E graças a Deus, assim, a gente sempre teve tudo do bom e do melhor. Mas eu via o quanto que isso era muito volátil. Era muito volátil. Épocas de vacas magras, épocas de vacas gordíssimas. Mas o comércio comia o seu dinheiro. E ou você colocava o dinheiro ali no comércio, ou ele não dava retorno e você fechava as portas. Era basicamente isso. Então, eu ia vendo isso. Eu sempre fui muito observador, caladinho na minha ali, olhando, vendo e tal. Isso foi entrando na minha mente e eu disse, cara, eu preciso me programar. Eu preciso ser um cara programado. Isso desde pequeno ali e tal. Eu lembro, Mica, que eu comprei o meu primeiro brinquedo que eu digo assim, que era um senhor brinquedo, que era uma BMW X3. De controle remoto. De controle remoto. Eu lembro. Não, desculpa, era uma Z3. Uma Z3, que vendia no hiper bom preço. Um supermercado antigo daqui. E eu lembro que ela custava, olha só como eu lembro das coisas, R$ 124. Nos dias de hoje, poxa, é um dinheirão. Isso em que ano, você lembra? Não vou me lembrar, mas assim... Porque R$ 124 naquela época devia ser quase um salário mínimo. Talvez eu tinha 10, 11 anos por aí. Enfim. E aí eu disse, eu quero comprar esse carro e tal. E eu simplesmente comecei a juntar. Como que eu juntava? Pô, cada R$2, R$5, meu pai me dava, minha mãe me dava um lanche, um aqui e tal, eu ia guardando e tudo mais. E eu lembro que quando eu cheguei no valor, cara, que eu fui lá, comprei, disse, meu Deus, fui eu que juntei isso daqui foi esforço meu. Ou seja, é possível, né? É uma coisa pequena hoje a gente vendo, mas pra mim na época isso era algo grandioso demais. E aí, enfim, o tempo foi se passando e tal, e eu fui criando a mentalidade, sendo que um certo dia, eu percebi que eu era um cara poupador, mas isso não ia me levar pra canto nenhum. Só poupar, né? Então, assim, não ia mudar em nada a minha vida e tal. E foi aí que um certo dia... Inclusive, assim, você tem muita responsabilidade nisso porque você insistiu muito para que eu estudasse sobre isso e tudo mais. Na época você estava em curso de formação também, né? Pois dizer, Luquinhas, você precisa vir aqui porque eu preciso conversar com você. Exatamente. Aí você disse, quanto tempo? Eu disse, não, entre 2 e 4 horas. Eu disse, cara, você não dá, eu tô em curso de formação. Pois é, aquela época maravilhosa. Mas a grande diferença é porque, assim, para você ser um investidor, e, gente, essa palavra, ela não tem que ser glamourizada. Investidor é uma palavra normal. Antes você precisa ser poupador. Não tem como. Perfeito. Não tem outro caminho. Então eu vi que, poxa, poupador eu sou já, né? E casei com uma mulher também. Inclusive é importante falar, né? Nós somos 2 primos casados com 2 irmãs. É verdade. É isso. Mas não tem como você investir se no final não sobra nada, né? O seu dinheiro no final do mês. Então, para você investir primeiro, você precisa poupar alguma coisa, né? Então, tem que começar daí. Pois é. Agora sim, a parte boa é porque durante esses anos todos, antes de eu investir, porque eu não considero nem renda fixa como investimento. No nosso país, principalmente, que a inflação é altíssima
e nunca é divulgada a inflação real, Sim, é verdade. né? Então, assim, beleza, a taxa Selic hoje é 15%. Show, legal. Assim, quem tem 10 milhões, 15 milhões ali de patrimônio, colocar na renda fixa é o dinheiro mais fácil do mundo. É verdade. Se você acredita em PCA, galera, sinto lhe informar, viu? Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas eu já vinha meio que, vamos dizer assim, trilhando durante alguns bons anos, sendo esse cara poupador. Então, quando eu me atentei... Mas não tava na poupança, né? O seu... Não. Eu sempre coloquei no CDI. Agora, claro, no começo... Isso daí já você tá à frente de muita gente aqui no Brasil. Mas assim, claro, no comecinho, quando eu era lá em 2013, eu casei em 2013. Eu tô casado há 12 anos, esse vídeo é em 2025. Tô com 12 anos de casado. E no comecinho, sim. No comecinho, a gente pode até falar em relação Eu também a isso colocava depois. na poupança no iniciozinho. A gente pode falar sobre essa questão. Porque é legal, assim, quando tem muita gente que tá, caramba, eu quero me casar e eu quero fazer assim, assim, assado. Eu tinha também os planos, Mikael sabe disso. Poxa, Mikael, eu quero me casar com tanto na poupança ali. Porque a gente não sabe como é que é. É escuro completamente, né? E eu lembro que na época a gente lutou muito pra juntar a entrada do Minha Casa Minha Vida. Sim. Pra poder comprar o imóvel, não foi? Sim. Não, o meu foi Minha Casa Minha Vida, não. Eu queria Minha Casa Minha Vida. O seu não foi, Não, é não verdade. foi. O meu também não foi, não. Porque eu peguei o seminovo. Imóvel Eu seminovo. também peguei um seminovo. Mas, e que era pior no caso, né? Minha Casa Minha Vida Sim, sairia mais barato. Mais barato e a taxa de juros seria menor. Exatamente. E aí enfim, quando eu me atentei para o mercado e tudo mais, aí eu já tinha uma estradinha pavimentada. Então eu já pude começar a aportar de uma maneira um pouco mais, poxa, eu quero, daqui a tantos anos, eu quero estar numa situação assim, assim, assado. E isso é uma situação muito, assim, particular, porque que a gente vai também conversar sobre isso, né? Planejamento financeiro é algo muito, muito, assim, pessoal. Por exemplo, Mikael, daqui a 15 anos, ele quer estar numa situação X. Poxa, eu quero ter de renda passiva X. Já no meu caso, talvez X não seja suficiente. Eu não quero 2X, eu quero um pouquinho mais ou eu quero um pouquinho menos, né? Então é algo muito particular. É muito subjetivo, né? É subjetivo. Mas o que não é particular é que tem que ter planejamento financeiro. Não tem pra onde. Você fica entregue à sorte, né? Então foi basicamente isso, assim. Em 2021 foi onde, de fato, eu dei o pontapé. E aí já quase 4 anos, mas parece que, sinceramente, parece que eu já tenho 15 anos. A impressão é essa, porque no começo era algo muito robótico, sabe? Era algo muito robótico, aprendendo as coisas, meu Deus, essas palavrinhas, preço médio, preço teto, não sei o quê. Preço sobre lucro. Isso era tudo chinês pra mim. Tudo chinês pra mim é algo muito distante. Como pra você pode parecer, né? Mas é algo simples. E o que era robótico foi se tornando prazeroso. E é o que a gente disse, né? A gente conversa sobre isso de uma forma muito natural. E eu sempre penso assim, caramba, tem muita gente que não tá atenta pra isso. Por quê? Por inúmeros fatores, né? Inúmeros fatores. Dentre eles, porque essa palavra, mercado financeiro, bolsa de valores, o B3, né? O cara renda variável, ações, é algo que distancia as pessoas, pô. Eu percebo muito isso, sabe? A gente tem muito, eu acredito que aqui no nosso país tem muito aquele estigma de bolsa de valores é só pra quem é rico, assim, quem tem, sempre, sabe? Classe média alta pra cima. E eu conheço muita gente que começou investindo aí R$100 por mês e hoje tem patrimônio de 3 milhões de reais. E o cara, assim, não tem 40 anos de idade, entendeu? Mas por quê? Porque ele começou. Então, pessoal, assim, se eu posso lhe dar um conselho, acredito que também é o conselho de Lucas, comece. Comece com o dinheiro que você tem. Comece poupando alguma coisa, comece montando sua reserva de emergência e comece colocando alguma coisinha ali no mercado acionário para você ir sentindo, você entendendo como é que é. Porque assim, depois que você coloca R$50, R$100, mesmo que seja muito dinheiro, mas aí você vai atrás, né? Você começa a querer entender. Por quê? Porque seu dinheiro tá ali. É o que o pessoal chama de skin in the game, né? Você tá colocando sua pele em risco. Sim.
Então, eu acho que é um conselho legal, assim, de você apenas começar Sim. e, com o tempo, você ir entendendo cada vez mais, né? Tem uma frase que fala assim, amigão, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então, você fazendo ou não fazendo, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Eu prefiro o tempo passando e eu pelo menos fazendo algo. É verdade. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a Previdência, a nossa amada, querida Previdência Social. Cara, eu sei que você tem muita coisa a falar, mas assim, eu não sei como é que vai estar daqui a 20 anos. Hoje eu já vejo colapsada, total. E eu não sei como é que. Com certeza não vai estar do jeito que é hoje. Se existir, com certeza não vai estar do jeito que é hoje. A gente percebe que cada vez mais reformas vão ser necessárias, né? Sim. E cada vez em um tempo menor, né? Sim. Então, assim... E também, assim, são 3% da população que investe mais ou menos aqui no Brasil, né? Salvo engano, tem esse dado aí. Eu acho 3, que 4%. talvez até menos, eu acho. Enfim, 3 já é muito pouco. É que eles falam de CPF, né? Mas, assim, eu vi uma pessoa falando lá que se você tiver uma conta em corretores diferentes, Sim. ele meio que conta você várias vezes. Mas eu não sei, entendi. tem que checar esse dado direitinho. Mas veja, olha o que é o grande problema. A população, por não ter o conhecimento básico, com certeza ela se apega na Previdência Social. Porque, caramba, se eu não colocar o meu dinheiro na Previdência Social, e muitas vezes, CLT, você não tem escolha. Você não tem escolha. Você não tem escolha. INSS Autônomo você tem escolha, né? Autônomo você tem escolha. Mas, olha só. Enfim, a gente vai ter muito tempo aí, muitos vídeos, mas um motivo. INSS, você passa ali a sua vida pagando, pá. O teto máximo hoje tá 8.100 e alguma coisa. Enfim, mas... Você tem que contribuir R$950, mais ou menos. Que é a minoria. Por mês. Que é a minoria. Não é um valor baixo de... não é um valor baixo. Pois é. Mas veja, vamos supor que o cara se aposente lá com seus 65 anos. 65 anos. Beleza. Pô, vamos imaginar um cenário maravilhoso aí, do cara ficar aí 30 anos aí vivo, né? 25, 30 anos. Eu tô sendo, né? Mas enfim. 95 anos de idade. Tá 25 anos aí. Cara, quando você morrer, esquece. Previdência Social cortada. Tchau. Sua família é desamparada, você não vai deixar nada. Eu faço seguro. Cara, imagina você fazendo uma carteira de ações equilibrada, aos poucos. E quando você chegar nessa idade, não é que você tem que pensar nisso, né? Em primeiro lugar, ai meu Deus, minha família em primeiro lugar, nesse sentido assim, eu só vou fazer por causa disso. Não, mas imagine, você contribui todos esses anos, usufrui 20, 25, 30 anos e depois tchau, queima. Você não acumulou nenhum patrimônio, vira né? Pó. Tirando que, digamos, vamos levar em consideração que você receba o teto quando você se aposentar, R$8.100. Se você usufruir ele durante 20 anos, imagina aí a inflação de 20 anos aqui no Brasil corroendo o seu valor de compra, né? Já começa com plano de saúde. Absurdo. Absurdo. Então, assim, eu vejo... Quer falar? É porque, assim, como a gente se fala quase todos os dias, e aí a gente fala sobre essa questão de contas a pagar e de como as coisas estão aumentando, e aí plano de saúde é um dos pontos que a gente é muito indignado. Se eu for falar sobre isso, eu já começo a me estressar. Vamos mudar de assunto. Porque o plano de saúde, todo ano ele sobe, e ele sobe de uma maneira desproporcional a tudo. No valor, no serviço, tudo piora e o valor sobe. Tirando que a gente tá pagando de uma coisa que a gente deveria ter o direito né? Enfim, por causa dos impostos. Se a gente for falar de carga tributária, enfim. Então, se eu pudesse falar uma coisa que a gente faz, não dependa da Previdência Social. Não dependa da Previdência Social. Ah, mas eu tenho tantos anos já. Não dependa da Previdência Social. Comece. Só comece. Comece fazendo um pé de meia. Que seja. Exato, que aí, enfim, já é algo muito válido. Mas o que a grande maioria, a imensa maioria, faz, né, ou deixa de fazer, é não ter nem sequer uma reserva de emergência. E esse que é o grande... Eu acho interessante que o argumento porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Não. Isso aí... Esse argumento é ótimo, né? Cara, deixa eu dizer uma coisa. Muito provavelmente você vai estar vivo. E tem estudo sobre isso.
a porcentagem, como é que fala? A probabilidade de você estar vivo. Existe estudo É muito pra isso, maior do que de você estar morto. né? Então, Somente assim, nos tempos modernos, né? Hoje em dia. quem tá falando aqui são duas pessoas comuns. Aqui não tem 2 milionários, aqui são 2 caras comuns, batalhadores e que... Chegou não no milhão ainda? Oh, meu Deus. Vamos, Eu quem acho sabe? que você chegou. Quem sabe? Mas aqui... A gente tá investindo aí uns 5 anos, né, Luquinhas? Eu comecei a investir em abril de 2021. Mas não era... Eu comecei a investir na bolsa, mas não era com o foco que a gente tem hoje, que é para a previdência e focado em empresas de dividendos. É bem resumido aqui o que eu estou falando, porque a estratégia não é só isso, certo? Tem muito mais coisa que você tem que olhar. Mas eu comecei em 2021 e aí de abril a dezembro, como eu investi assim bem loucamente, digamos assim, sem estratégia, sem saber muito o que eu estava fazendo, eu lembro que eu tive uma rentabilidade de menos 35% com o valor que eu estava investindo. E aí, um conselho para você aqui. Se você vai começar a investir, porque assim, eu disse a você, comece, né? Mas se você vai começar a investir, comece com pouco. Não comece colocando muito dinheiro na bolsa de valores, certo? A não ser que você seja um cara experiente já, que eu acho que não é o caso. Você não estaria assistindo esse podcast se você já fosse um cara muito experiente na bolsa. Mas assim, comece colocando aos poucos. Por quê? Para você entender um pouco mais sobre o mercado primeiro, sentir a volatilidade, que é diferente de renda fixa, né? Que só, né, você vai ver ali muito, a maioria das vezes, a sua rentabilidade só subindo, né? Só a renda variável, como o nome já diz, né? Ela sobe e desce. E comece com pouco, porque dessa forma você primeiro vai criar o hábito, né? Você vai criar ali o hábito de todos os meses estar ali colocando um valor, e aí com essa constância você se dá tempo de começar a entender mais, né, sobre o mercado acionário e tudo mais, e aí com o tempo você vai aumentando seus aportes. Para mim isso foi essencial, porque imagina se eu tivesse começado em abril de 2021 colocando aí o máximo que eu conseguisse. É insustentável esse tipo de pensamento. E aí, sei lá, colocava, digamos que eu tivesse lá 100 mil reais, certo? Na bolsa. 100 mil reais. Tivesse uma rentabilidade de menos 35, eu teria, entre aspas, perdido 35 mil reais de abril a dezembro. A chance de uma pessoa dessa continuar na bolsa de valores é mínima. É mínima. É mínima. Entendeu? Mas se eu tô colocando 100 reais todos os meses, sei lá, se eu juntei aí até o final do ano 5 mil, se eu investir 5 mil reais até o final do ano, mesmo que eu tenha uma variação aí de menos 35%, o quê? 1.000 e pouco que eu vou ter perdido. Então, assim, é algo que você consegue segurar, digamos assim. Administrar. Emocionalmente, porque você ainda é novo, você não conhece. Mas, Mika até... Só pra finalizar, desculpa. Não, vou falar. Mas tem uma frase de, acho que é Charlie Munger, que é aquele cara que era parceiro de Warren Buffett, né? Ele até faleceu. Mas ele falava assim, se você... Contextualize quem é Warren Buffett. Warren Buffett, se você não conhece... Não, mas é um dos maiores investidores do mundo, cara. O cara investe desde que é criança mesmo. Dá um Google depois aí. Depois você coloca ele no Google, se você não conhecer. Mas assim, esse amigo dele, né, que era inclusive parceiro também de investimentos dele na empresa deles lá, ele diz assim, se você quer ser um investidor e você tem um QI muito alto, não foi exatamente assim não, né, pessoal, a frase, mas ele diz assim, se você tem um QI muito alto, seu QI 130, você pode vender 20 do seu QI e investir. Por quê? Sim. Ele quis dizer o quê? Que você não precisa ser muito inteligente para ser um investidor. Mas ele dizia que uma coisa que você precisa é ter estômago. Sim. Então, assim, se você consegue controlar suas emoções na bolsa de valores, é muito mais válido do que se você for uma pessoa extremamente inteligente. Entendeu? Porque a maioria das estratégias, inclusive essa estratégia que a gente utiliza, que a gente segue, ela não é difícil de entender. E ela é muito simples de aplicar. Então, assim, você não precisa ser um cara extremamente inteligente para aplicar ela no dia a dia. Concorda? Sim, sim. Não, e sobre ter estômago, eu ainda digo mais. Você passa a ter, né,
é nesse sentido de aguentar quedas, por exemplo, quando você tem conhecimento. Com certeza. Se Quando você você tá não, fundamentado, né? exatamente. Se você não tem conhecimento, se você não tem vivência, por exemplo, você vai pegar esse exemplo aí, né? Por uma queda de 35%, aí você vai ver o seu capital derreter, entre aspas, porque depois a gente vai conversar sobre isso, que não é bem que você perdeu o dinheiro, né? Mas até quando o Mika falou aí chegou a 1 milhão, 2 milhões e tal, a gente brinca, né, sobre isso, mas assim, o valor, ele não é claro que todo mundo quer chegar em marcas, É legal de ver, né? marcas, vamos dizer assim, simbólicas, né? Então, 5 milhões, 10 milhões, enfim, marcas, mas para mim, por exemplo, isso não vale muita coisa, porque no final de tudo, o que eu só quero é uma renda passiva, que o dinheiro final, o dinheiro que está lá, 1, 2, 3, 10 milhões, que seja, ele vai estar fabricando dinheirinhos para mim. E esse daí é o maior conceito de, cara, não seja escravo do dinheiro, deixa o dinheiro ser o teu escravo. Então, basicamente ao longo de uma vida, de uma jornada, isso é muito relativo, porque tem gente que vai conseguir chegar em 10, em 5, em 15, em 20 anos, aí depende muito do poderio financeiro, mas não importa. O que importa é a renda passiva. Então, poxa, será que uma renda passiva de 20 mil, por exemplo, de 15 mil é suficiente? É para você? Não, para mim 20 mil não cobre meus custos, eu preciso de 50 mil. Ok, vá em busca disso. Então, o valor, esse lance de simbolismo, eu cheguei a 1 milhão, a 5, a 10, isso aí é extremamente particular. Na nossa estratégia que a gente segue, né, a gente não olha muito assim para o valor que a gente tá investido, né? Eu acho que a gente olha muito assim mais para número de papéis que a gente tem, Sim. né? Porque o número de papel ele vai dizer quanto de dividendo você vai ganhar, né? Então a gente não olha muito assim, tenho X reais investidos em tal empresa. Não, a gente olha assim, eu tenho tantos papéis daquela empresa ali. Sim. E tantos papéis daquela empresa ali vão me gerar tanto de dividendo, Exato, né? E geralmente a gente já faz o cálculo aí mais ou menos o ano, né? Tipo assim, esse ano essa empresa vai me pagar tanto de dividendo. E aí se eu reinvestir esse dividendo e colocar mais o aporte do bolso durante o ano todinho, no ano que vem, ela já vai me pagar X mais 30%. E aí é a famosa bola de neve que o pessoal tanto fala, né? Que é aquilo que a gente busca, né? Que é fazer o seu dinheiro gerar mais dinheiro, né? Trabalhar para você. Enquanto você dorme ali, ele tá trabalhando para você e tá gerando mais dinheiro, né? Até você chegar num ponto em que o seu trabalho ativo, aquilo que você faz no dia a dia, para no final do mês você ter uma renda ativa, ele já não é mais obrigatório, mas é algo opcional. E aí é a famosa liberdade financeira, né? Exatamente. E sobre isso daí também, é sempre bom lembrar que não é uma corrida. É o que a gente sempre lembra. Isso é uma maratona. Então, aquele exemplo que você falou. Poxa, imagine se eu tenho 100 mil aqui, aí eu já vou investir tudo de uma só vez? Alocar já em vários ativos ou no mesmo ativo, tudo de uma só vez? Calma, que esse pensamento ele não é sustentável. Isso daí é uma corrida que você está fazendo. É uma corrida. É um sprint, né? É um sprint. O cara quer dar um sprint, mas na verdade é uma maratona. Você está falando investir em 20, 25, 30 anos. E geralmente quem começa nessa loucura não consegue ter constância. E essa palavra, né, constância, o cara ser consistente, é a palavra que mais tem no mercado. Porque tem muita gente que desiste porque olha assim e diz, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá e tal. Porque é aquela velha coisa, cara, o tempo ele vai passar. É você que tem que pensar, eu vou fazer ou não vou fazer, entendeu? Então... tem uma frase, eu acho que é do próprio Warren Buffett, que ele fala assim, que investir deve ser tão emocionante quanto ver a grama crescer. Então... isso daí é importante falar. A gente falou, né, do famoso day trader, né? Aí é super emocionante. Não, aí é coraçãozinho, o reloginho marca aqui, batimento separadinho é 150. 150. Porque ali é na hora, é emocionante e tal. Mas eu não quero essa emoção pra mim. Eu tô com 35 anos já. Essa nossa estratégia aqui, às vezes dá até sono.
É ao contrário do que a gente faz. É algo monótono, é um marasmo. Porque, vamos lá, o mês começou. Vamos supor que eu tenho aqui separado X reais, R$ 1.000. R$ 1.000. Poxa, esse mês eu vou aportar R$ 1.000. O Banco do Brasil caiu para R$ 15. Irmão, você vai querer aportar, você vai querer pegar aquela possibilidade ali, talvez, de uma vez. Ou não. Ou fraciona o aporte 300, 300, 300, 100. Enfim, depende. Mas o fato é, no começo do mês, você provavelmente, isso acontece demais, caramba, aportei tudo. Aí você passa o resto do mês chupando o dedo. Chupando o dedo. Isso aconteceu quantas vezes, Michael, já com a gente? Muitas vezes. Muitas vezes. E aí depois a ação cai mais 5%, 10% e você, como o pessoal fala, se recolhe a posição fetal e aguarda o próximo mês, amigo. Não tem o que fazer. Da mesma forma que eu me lembro assim que eu fiquei 3 meses, eu acho, sem aportar nada. Ou seja, o mercado, ele exerce a sua paciência também. Porque eu ficava naquela, meu Deus, um mês e o mercado, e tudo nas altas e tal, meu Deus, espera, vai colocando na renda fixa. Renda fixa, vai colocando na renda fixa. Caixa de oportunidade, né? Exatamente. Sua reserva de oportunidade ali para quando, digamos que o mercado ele subiu muito, né? E aí você não tá vendo nenhuma oportunidade de papéis de empresa para você comprar. Vai colocando ali na reserva de oportunidade, né? Quando o mercado voltar a cair novamente, ou aquele papel que você tá de olho, você vai lá e compra. Sim. Quanto tempo já tem aqui? A gente não tem esse costume ainda, cara, mas eu não faço a menor ideia. Mas vai dar 10 horas da noite. Ok, essa parte corta de 10 horas da noite. Mas eu acho que já foi, Mica. Já vai ficar muito longo. Você acha que já bateu uma hora? Tá de boa, né? Sei não. Tá, vai falando aí. Mas uma coisa assim, pessoal, a gente não planejou muito o que falar aqui. A gente tá batendo um papo aqui. A gente quer que esse podcast ele seja nesse estilo, assim, de algo mais informal, né? Algo mais, assim, um papo entre primos. Algo que a gente já conversa no dia a dia. Sim. E a gente quer compartilhar com vocês porque a gente acha importante que vocês entendam essa questão sobre investimentos, né? O quão importante é você investir no seu futuro, entendeu? Que se você não faz isso, você fica jogado à sorte, entendeu? E especialmente no país que a gente mora aqui. Detalhe, isso daí acontece ao nosso redor, a gente conhece vários. Infelizmente, nos seus 60 e poucos, ou até mais novo, um pouco, mas ainda não se atentou ainda. Né? Então, assim, é o que o Michael falou, a gente não tem script nenhum, por exemplo, eu não tenho intimidade com isso daqui, mas a gente vai criando. A ideia é que vocês podem colocar nos comentários aí ideias, né, do que é que vocês têm dúvida, o que é que vocês querem, né, que a gente converse aqui e tal. Mas se inscreva no nosso canal, o cara sempre quis falar isso. Não, brincadeira. Se inscreva no nosso canal, mande nosso canal aí, compartilhe, pra ver, né, o que é que vai dar nisso. Assim, a gente tá fazendo isso de verdade, de coração, sem pretensão nenhuma. É porque realmente a gente conversava muito sobre isso. Cara, a gente pode externar, apesar de ser não ser muito fácil, colocar o rostinho aqui e tudo mais, se expor. Mas, cara, tô com 35 anos, velho. Essa é uma das vantagens de envelhecer, né? Tô com 35 anos. A gente não liga mais como o pessoal pensa. Tô com 3 filhos, pelo amor de Deus. Então, assim, é o desejo do nosso coração de poder contribuir numa sociedade que é tão sedenta por esse assunto, sabe? E aqui no nosso canal a gente vai estar querendo também compartilhar outras coisas relacionadas a metas. A parte financeira ela é muito ligada a metas. E metas é muito ligada a esporte, por exemplo. Corrida, né? Que é uma coisa que a gente gosta de fazer também. Academia, etc. Então a gente não quer se limitar a uma ideia assim só, podcast. Mas, enfim, estamos abertos aí para sugestões. Queremos manter constância aqui, então nos ajude com isso. O nosso Instagram é o @duplabase. Mas por que é dupla base mesmo? Vamos lá, vamos dupla base.
Cara, na verdade... Porque somos uma dupla, somos primos. Na verdade, eu joguei no chat GPT, saiu uma lista com 10 coisas, Sim. eu mandei pra você no WhatsApp e você gostou desse. Aí Pô, bacana, bacana. foi isso. E assim, e verde por quê? Porque somos palmeirenses. Palmeirenses. Aí... Então, o nosso layout, ele sempre vai ter verde. A gente vai gravar alguma hora assim, ó, verde e tal. LEDzinho verde aqui. E aos pouquinhos a gente vai estruturando aqui e tudo mais, sempre deixando claro que somos pai de família e espero que vocês estejam com a gente, porque a gente tá com muita vontade aí de colocar isso aí pra frente e vendo o que é que vai dar, né, Mica? É isso aí. É como o Lucas falou, a ideia é tentar ajudar, né? Porque, como ele disse aí, se a gente já fala tanto sobre esses assuntos, por que não colocar isso na internet, onde a gente pode ajudar, né, milhares e, quiçá, até milhões de pessoas, né? Então, E assim, olha, a gente tá preocupado com o tempo, pra não ficar algo extremamente longo, que eu sei que vai ficar longo, mas tudo bem. Mas assim, a gente tem muita coisa pra falar, pra compartilhar. muita. E a ideia, e eu acho que ficou legal assim, porque ficou bem do jeito que a gente tava assim pensando, né? Ficou algo solto e tal, como se fosse uma conversa. A gente não quer nada engessado, aquela coisa, não. Conversa como geralmente a gente conversa, entendeu? Exatamente. Então, aos poucos, a gente vai se soltando, vai se acostumando com a câmera e tudo mais, o microfone. E é isso. Acho que tem mais alguma coisa pra falar? Não, é isso aí, pessoal. Se inscreva aí no nosso canal, nos siga aí no... Manda aí pros amigos aí que... Manda pros amigos, manda pra família. Aquele cara que... Pô, aquele cara gastador pra caramba, que tá com dificuldade financeira e tudo mais, que de repente ele pode precisar. Pô, a gente quer estar junto de vocês. E não só dos gastadores, dos caras também que já têm uma trajetória pra somar com a gente. Comentem aí o que vocês quiserem. Isso daí é legal porque, assim, eu percebo... A gente tá finalizando o vídeo, mas... Sim. Mas eu percebo que a vida do investidor ela é muito solitária. Sim, principalmente no Brasil. Sim. Porque você imagina, né? Se só 3% da população trabalhadora investe, muito provavelmente as pessoas que estão ao seu redor, a grande maioria ela não vai investir, né? Sim. Então, assim, é uma carreira muito solo, concorda comigo? Total. E às vezes a gente assim, se pega agradecendo porque a gente tem um ao outro. Sim, entendeu? sim. Assim, tipo assim, eu posso compartilhar os meus investimentos com o Lucas e ele comigo. E a gente meio que vai se motivando ali. E aí também tem como você entrar numa comunidade, obviamente, né? Uma comunidade Sim. para que você se ajude, né? Nessa questão aí. Mas acho que é isso. E vamos colocar pra frente aí, tem muito conteúdo legal. Beleza, pessoal? Então, um abraço. Deixa o like. Não esquece de deixar o like. E se inscreve, manda pras pessoas aí que você conhece. Beleza? Valeu. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.